Boa tarde, eu sou Ana Clara Long, aluna do curso de Psicologia da UNAERP, estou na primeira etapa, e hoje vou fazer uma entrevista para a disciplina de habilidades sociais e competências sociais. A gente vai criar um site, então a gente precisa de uma entrevista com um psicólogo sobre algumas questões das habilidades sociais na nossa profissão. Pode começar falando um pouquinho de você. Sou Cláudia Long, nosso sobrenome não é o mesmo à toa. Sou psicóloga, 26 anos, sou formada pela PUC de Campinas, trabalho com consultório, né? Já faz uns 13 anos que eu atendo somente consultório, adolescentes e adultos, usando a abordagem do psicodrama e mais recentemente, de 8 anos para cá, trabalhando com terapia de trauma. Em Muito que eu bom. posso te ajudar? Então, eu separei 4 questõezinhas aqui sobre mesmo a atuação profissional relacionada às habilidades sociais. E gostaria que você respondesse do seu ponto de vista profissional. Ok. Ok. A primeira é: como a empatia colabora com a profissão do psicólogo? Bom, você tem que considerar a definição de empatia, né? Empatia significa você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro e a habilidade de se conectar com o outro. Você precisa se importar com aquilo que o outro está te dizendo. A empatia é uma relação de mão dupla, tá? Então, assim, ó, ou melhor, falei besteira. A empatia, ela é um conceito de mão única. Então, numa relação terapêutica, às vezes você recebe um paciente que ele não tem habilidade empática. Só que você, como terapeuta, precisa ter essa habilidade. Por quê? A gente só consegue ajudar um paciente se esse paciente, se a gente tiver uma empatia pelo que ele está trazendo. A gente não pode julgar. Você deve estar aprendendo isso no primeiro período ou talvez ainda não. Então, assim, talvez eu vou falar de algumas coisas que vai adiantar alguns conteúdos, algumas informações que vai meio que preencher isso que a gente está conversando, né? Então, ela é fundamental. A sensação empática, a capacidade empática do terapeuta é essencial. Porém, não são todos os alunos de psicologia que têm empatia. Então, isso tem que ser de alguma forma trabalhada para ser desenvolvida, tá? Isso é essencial e a gente só consegue isso por meio de um processo terapêutico. Então, eu sempre bato na tecla. Um bom psicólogo, independente da área que ele vai trabalhar, mas especialmente na área clínica, ele precisa estar com o seu processo terapêutico em dia. E um bom momento para começar um processo terapêutico é durante a faculdade, né? Porque vocês vão começar a entrar em contato com muitas questões, muitos conteúdos, muitas vezes vocês vão achar que tudo que está acontecendo vocês têm, e pode ser que um monte de coisa vocês têm também, né? Nós somos seres humanos, então, assim, nós temos várias coisas, nós não somos, a gente não tem uma ou duas ou três características, dependendo do período da vida da gente, a gente tem várias. E a hora que esse terapeuta tem essa capacidade empática, ele não julga o paciente, ele consegue se colocar no lugar do paciente, escutar a demanda do paciente e ajudar o paciente naquilo que ele precisa. Muitos terapeutas, às vezes, ele acha que ele que sabe o que é melhor para o paciente. Nós nunca sabemos o que é melhor para o paciente, tá? Nós sabemos, teoricamente, o que é mais saudável numa relação. Mas aquilo que é melhor para o paciente, a resposta é sempre do paciente. Nós temos que somente acompanhar. E com a empatia, isso é possível, tá? Respondi? Perfeito. Adorei a resposta. Gostei muito do que você colocou, que o paciente, o terapeuta nunca vai ter a resposta certa, né, para o paciente. Não existe isso de resposta certa.
E ter empatia faz sentido nesse quesito. Gostei bastante dessa colocação. Sim, porque aí você vai acompanhando o paciente. Eu costumo dizer assim, eu falo isso até para o paciente, que o meu papel é sempre acompanhá-lo do lado dele. De vez em quando eu vou atrás, dou uma empurradinha, de vez em quando eu puxo para trás, mas a intenção sempre é andar do lado dele. Porque eu preciso estar enxergando o mundo pelo ângulo que ele enxerga. E eu só vou conseguir isso através da empatia. Então, se você é aluno de psicologia, se considera uma pessoa não empática, ou as pessoas te sinalizam que você não é empático, tem que cuidar disso para você ser um bom psicólogo, independente da área que você vai trabalhar. Muito bom. Muito bom. Pode ir para a próxima pergunta? Sim, senhora. Comente sobre a relevância das diferentes comunicações, por exemplo, a cinésica, paralinguística, na nossa atuação profissional. A comunicação cinésica, ela é representada por todas as questões que o corpo mostra, tá? Então, o corpo, ele é a primeira grande pista quando a gente vai escutar um paciente. Porque muitas vezes o paciente ele pode estar com um texto muito articulado, com uma fala muito articulada, e está roendo unha, está chacoalhando a perna, está arrancando o cabelo. Então, assim, tá com o braço assim, né? Então, assim, o comportamento do corpo, as manifestações corporais, nos dão uma pista do que está acontecendo. E é nosso dever investigar isso com o paciente. A gente precisa, com toda a capacidade empática que o terapeuta deve ter, a gente precisa dividir isso com o paciente. Então, assim, se o paciente traz uma informação e você percebe que o corpo dele está trazendo outra informação, nós podemos, enquanto terapeuta, e devemos dividir isso com o paciente. Então, assim, ó, você percebe que o teu corpo talvez esteja falando uma outra coisa, o que o teu corpo está falando, tá? Eu venho trabalhando com terapia de trauma e tenho utilizado muito a experiência somática, em que a gente sempre pede para o paciente ficar atento ao corpo dele, ao que ele está sentindo, ao que ele está sentindo no corpo. Porque muitas vezes, alguns pacientes, algumas pessoas, né, elas dizem que tem determinadas sensações no corpo que ela não consegue explicar de onde vem. Que são, geralmente, registros de trauma que estão arquivados no cérebro, tá? Mas isso é assunto para outra hora. Voltando para comunicação cinésica, quando tem um livro bem legal que chama O Corpo Fala, é um livro bem antigo do Pierre Weil, que inclusive ele traz desenhinhos, né, que ajuda você, aluno de psicologia, a ficar atento a determinadas posturas que o paciente ou uma pessoa, a hora que você está selecionando, recrutando, a hora que você está trabalhando num serviço social, né? Que ajuda você a identificar pistas do que pode estar acontecendo com o paciente e ajudar a avaliar e ajudá-lo a perceber isso, né? Isso é muito comum, por exemplo, pessoas inseguras, né? Às vezes as pessoas elas não percebem que a expressão corporal delas denuncia, entende? E se a pessoa ela não tem consciência dela, ela não se percebe, nós como terapeutas temos que ter a habilidade de perceber o outro, né? Se a gente está numa avaliação de desempenho numa empresa, se a gente está recrutando e selecionando uma pessoa, isso vai ser uma informação que vai nos ajudar, essa pessoa é adequada para o cargo ou não. Se está num contexto de consultório, como é o meu caso, nós vamos ajudando o paciente a começar a ter consciência dele, porque muitas pessoas não conseguem se perceber, elas só sentem, tá? E a outra é paralinguística. A paralinguística, me relembra, é sobre o tom de voz, forma de falar, é isso? São as várias formas, assim. Tom de voz, o jeito de falar. Primeiro, ó,
é importante vocês, alunos, saberem o nome das comunicações. Porém, quando vocês estiverem na frente de alguém que você está atendendo, né, você não vai perguntar para a pessoa como que é a comunicação paralinguística dela, mas você tem que ficar atenta à forma com que ela fala. O tom de voz, se é agressivo, se é passivo, se é tranquilo. E acontece uma coisa na relação terapêutica que chama contratransferência. O que é isso? A sensação que algumas vezes o paciente nos desperta como terapeuta. Aquela sensação que ele nos desperta, vamos imaginar que o tom de voz dele nos assusta, ou o tom de voz nos deixa coagido, é uma pista para a gente investigar com ele se na relação que ele tem com outras pessoas isso também acontece. Porque geralmente a forma com que o paciente vem para o consultório e se apresenta para a gente é a forma com que ele se apresenta no mundo. Então, se a gente vai ter um sentimento negativo em relação à forma que esse paciente está se comunicando com a gente, uma relação de, sei lá, medo, apreensão, possivelmente é um sentimento que ele vai despertar nas outras pessoas lá fora, tá? Então, isso, tudo que o terapeuta sente na relação como contratransferência é conteúdo para ser trabalhado na relação. Isso aí vocês vão aprender mais para frente. Tá cedo para... Outra coisa, uma comunicação também paralinguística, são os tons de voz mais baixo, mais quietinho, mais tímido, tá? O jeito da pessoa ser tem uma razão para ela ser daquele jeito, às vezes tem várias razões, né? Então, o nosso papel é sempre de um investigador. Então, o que está por trás daquele tom de voz agressivo, autoritário? O que está por trás daquele tom de voz submisso, inseguro? Né? Lembra da ausência de julgamento? Então, assim, a gente sempre tem que ouvir o outro, procurando o que está por trás daquele comportamento. O comportamento é um resultado para ele se relacionar no mundo e sobreviver aqui fora. Para ele ser legal, para ele ter amigos, para ele conseguir se relacionar com as pessoas, entende? Muito bom. Você vê que eu não tô olhando, é que eu tô fazendo algumas anotações aqui, Sim, dos sim. pontos que eu achei mais importantes. Quer comentar Próximo. algum ponto que você achou mais importante? Olha, essa é geral, assim, importante, né? Porque realmente o paciente provavelmente pode chegar, né? Eu já fui uma paciente que cheguei falando uma coisa, mas mostrando outra com o meu corpo, então é muito bom ter esses conhecimentos, assim, na minha opinião. E que idade você está hoje? 18. 18. Por que que você já tem essa resposta? De que um dia, numa sessão terapêutica, você chegou falando uma coisa e, na verdade, era outra. Porque eu sou muito Não estou te ansiosa ouvindo. e... Tá me ouvindo agora? Tô. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu cheguei na sessão de terapia falando, tá tudo bem, mas roendo a unha, balançando a perna, desenhando, escrevendo, olhando para todos os lados. E foi coisas que minha Cinético e terapeuta... paralinguístico total. É. Então, mas para você hoje, com 18 anos, no primeiro período de psicologia, contando isso aqui para a gente, por que que você sabe disso? Não estou te ouvindo. Porque eu sei desses conceitos? Não, não, por que que você sabe que era isso que você fez? O que que te trouxe a consciência? Porque muita terapia, né, para entender que eu tenho muitas... Percebe, galerinha, a importância de fazer terapia? Porque a gente só percebe pela consciência. E aí eu estou falando com uma garota, que eu super admiro, digamos assim, de passagem, que só tem 18 anos. Então, assim, nunca é cedo para começar, tá? E que você só sabe isso pela consciência mesmo. Bom, próximo. Próximo.
Como as habilidades assertivas de liderança são necessárias na profissão? Fundamental. Muitas vezes, a comunicação assertiva é confundida com falta de educação. Porque as pessoas que têm a habilidade assertiva, ela consegue ser clara naquilo que ela está dizendo e ela não tem receio de se sentir ameaçada pelo outro ficar surpreso ou às vezes o outro até achar que ficar chateado, tá? E o terapeuta com essa capacidade assertiva, ele pode perceber que o paciente ficou chateado, surpreso com a fala, e ele pode amenizar no tom de voz que ele está falando, mas não no conteúdo, tá? Às vezes, quando um paciente está começando a aprender a ser assertivo, né, ele é muito abrupto, porque ele começa a falar e ele não deixa mais ninguém chegar perto, porque ele está aprendendo. Então, fica abrupto, assusta o outro. Quando você já tem essa capacidade, e um terapeuta também tem que ter essa qualidade, porque uma das funções nossa é nem sempre agradar o paciente. Na teoria do psicodrama, a gente fala de 3 funções que o terapeuta tem. O Dalmiro Bustos que traz isso. Função paterna, que é colocar limite. Função materna, que é acolher. E função fraterna, que é estar troca com o paciente. Quando você partilha coisa com o paciente, quando o paciente conta coisas e é engraçado e você dá risada. E nós, terapeutas, a gente tem que caminhar nessas 3 frentes, né? Então, na função paterna, você tem que ser assertivo, né? Porque você precisa comunicar ao paciente aquilo que você está vendo e se ele concorda. Por mais que algumas não, né? Muitas coisas são difíceis. E fazer terapia não é fácil, né? É um processo muito dolorido, mas não tem um outro caminho de você ficar melhor e se perceber ansiosa e perceber que você fala uma coisa e faz outra, né? Eu falo sempre para os meus supervisionandos, nunca fique com a primeira fala do paciente, você sempre investiga o que está por trás. Né? A gente disfarça, né? Olha, ninguém quer ficar nu na frente do outro, né? A gente coloca uma roupinha de festa, tá tudo bem, né? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu gosto dessa pergunta porque tem aquela questão que é muito, como eu posso falar assim, estranha pra gente que tá começando, que é como que termina a terapia? Como que o psicólogo vai encerrar? E eu acho que essa habilidade assertiva de liderança, ela dá para dar uma encerrada, assim, sendo assertivo, claro. Tipo, encerrar a sessão. A sessão de hoje. Tá. Uhum. Assim, aí a gente vai juntar, ó, capacidade assertiva, capacidade empática, né? Você vai juntando essas habilidades. Ninguém sabe ser um terapeuta. A gente aprende. Então, eu falei agora há pouco que um bom terapeuta precisa de terapia e um bom terapeuta precisa de supervisão do papel dele. Ele vai construir esse papel. Essa capacidade assertiva, ela é fundamental. Primeiro, ó, mesmo que você, terapeuta, tenha um tempinho maior para ficar com o paciente, é importante você encerrar a sessão no horário. Sabe por quê? Porque o paciente, ele precisa tolerar que ele tem que aguardar o que ele tem que falar. O paciente, ele precisa, o espaço, o setting terapêutico também é um lugar de aprendizagem para esse paciente, né? Teve uma época que eu tive uma paciente que dava 7 minutos antes de terminar a sessão, ou às vezes 4 minutos antes de terminar a sessão, ela começava a chorar. Ela começava a chorar. E aquilo foi me dando raiva. Lembra da contra-transferência? Falei, caramba, essa mulher está me manipulando. Lembra da contra-transferência e da empatia? Aí eu pensava, tenho que ser empática. Né?
Lembra do conteúdo que a gente tem que utilizar contra a transferência para colocar no desenvolvimento do processo terapêutico? E aí, com a ajuda da minha supervisão, me preparei. E um momento que ela fez isso, eu disse, e era terapia de grupo, hein? Porque eu atendo grupo. Aí eu disse assim para ela: você percebe que sempre que está acabando a sessão, você tem esse comportamento? Ela fez assim, ó. É. Falei, é. Então, esse vai ser um tema que nós vamos trabalhar a partir de agora, mas não vai ser hoje. Então, eu vou ter que interromper o seu choro. Você concorda que tem que ter coragem para fazer isso, como terapeuta? Muito. A partir daí, sempre que ela começava a chorar, ela olhava no relógio e falava: "Ah, comecei a chorar no mesmo horário, né? Tá bom, eu já sei que a gente já está encerrando a sessão, eu não vou poder mais utilizar o outro espaço." Entendeu? Então, assim, tem a ver com essa capacidade assertiva de você dizer o que o paciente precisa. Gostei. E ajudou ela, porque a partir daí o comportamento dela na sessão mudou e o comportamento dela na relação com os outros mudou. Porque o que ela estava fazendo comigo na sessão é o que ela fazia na vida e no mundo. Gostei. Agora, vamos para a última questão. Fale sobre como o conhecimento dos estilos de comunicação passivo e agressivo ajudam o psicólogo no consultório. É você identificar a forma com que essa pessoa que está te procurando ajuda se comunica. Então, assim, o passivo. O passivo é uma pessoa que evita conflito, não quer confusão, prefere ficar quieto, deixa que o outro decide as coisas por ele, né? Então, ele está expressando ali uma característica dele na fala comigo, quando ele está me contando as coisas. E aí eu vou guardando essas informações na manga. Só que quando eu, como terapeuta, vou guardando essas informações na manga, eu já estudei psicologia e eu sei o conteúdo de que ele está numa comunicação passiva, você entende? Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Ele está falando, eu lembro da teoria, por isso que estudar é importante, por isso que ler é fundamental, e nada de ficar fazendo pesquisinha em Google, não. Entendeu? É artigo científico. Os meus supervisionandos falam que eu sou brava, meus alunos também. Eu sou exigente. Isso é uma fala minha assertiva. Entendeu? Aí eu falo dando um sorrisinho, aí eles sabem que eu sou exigente, mas aí eu dou uma disfarçada, sabe? Aí eles gostam de mim. Então a gente vai construindo esse papel, né? A comunicação agressiva é uma pessoa que ela chega falando alto, ela acusa o outro, ela nunca está errada. Então, de novo, eu lembro daquilo que eu estudei, eu sei o conteúdo, tá? Não necessariamente eu vou falar para a pessoa que ela é passiva ou agressiva, mas eu sei as características do passivo e do agressivo. Aí eu vou guardando as informações na manga. A hora que é possível, eu tiro a informação e falo. Você percebe o quanto você, aí eu posso usar a palavra, é passivo nas suas relações? Ou você pode usar a palavra. Você percebe o quanto você não aceita que o outro esteja certo? Porque é legal, na verdade não é nem legal, né? Eu acho que é um jeito de trabalhar que ajuda muito. A gente sempre devolver para o paciente a fala que ele trouxe, tá? Então, por exemplo, se ele fala assim, o passivo, fala assim, ah, não, eu não gosto de conflito, eu prefiro ficar quieto, você vai ouvindo, vai guardando a informação, vai guardando. Hora que tem oportunidade, você vai juntando as informações da sessão, aí você devolve. A hora que você devolve com as palavras dele. Isso faz parte da comunicação empática, tá? Lembra que eu falei
que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, quando eu utilizo a palavra que o outro está usando, ele se sente menos ameaçado, porque eu não estou dizendo para o outro quem ele é. Eu estou dizendo aquilo que ele me disse e colocando ele para pensar. Tá? Então, quando você fala da comunicação agressiva e passiva, é fundamental que vocês, alunos, saibam os conteúdos, tá? Porque a hora que vocês forem fazer esse manejo clínico, e o atendimento clínico vocês vão fazer lá no final da faculdade, né? Mas antes disso, tem estágios em várias abordagens, né? E aí vocês vão estar ouvindo pessoas, vocês vão estar observando pessoas, e com todas essas informações que você está buscando para esse trabalho, essas informações vão ficar gravadas para você. No segundo semestre, você vai estar fazendo outra disciplina, outra informação gravada. E aí, nessa somatória, vai construindo o teu papel profissional. E a faculdade é só o começo, viu, gente? Eu estou com 27 anos de formada e nunca parei. É verdade. Todo dia, essa semana eu não posso ter o curso. Eu tenho que ler um negócio. Eu tenho que estudar. É verdade. Amanhã eu vou estar assistindo uma aula sobre teoria polivagal. E é uma coisa, assim, muito nova para mim, e fala das reações fisiológicas do nosso corpo, mediante as coisas que acontecem no mundo. Então, assim, o quanto que, dependendo do que acontece, a gente congela, a gente luta, a gente foge, né? E, ok, isso tudo eu já sei, mas para entender essa tal dessa teoria, mas eu vou aprender, você vai ver. Legal, gostei desse negócio aí. É diferente. É bom. Porque, na verdade, são teorias muito novas, né? Talvez vocês nem tenham acesso a isso ainda na graduação, porque são teorias baseadas em evidências. As terapias de trauma ainda são baseadas em evidências, né? Então, elas ainda, teoricamente, não são comprovadas cientificamente, porque elas têm 15 anos, 10 anos, talvez 20 anos, né? Eu acho que nem 20 anos elas têm. E tem dado muito certo, né? Os pacientes têm melhorado muito os sintomas. Ó, aqui tá falando que a gente tá quase acabando, tá? O tempo da gravação. Então, o que mais você quer saber? Isso, consegui fazer as 4 perguntas. Gostei muito dessa nossa reunião, dessa entrevista aqui. Muito conhecimento, realmente. Promoveu bastante conhecimento para agregar, não só no trabalho, mas na faculdade, talvez até na minha profissão. Gostei bastante. Obrigada pela escolha, obrigada pela confiança e estou aqui à disposição para dividir aquilo que eu sei, tá bom? Obrigadão, tia. Um beijão. Orgulho mil de você. Te amo. Te amo. Tchau.